Quando a depressão tenta te derrubar. O segredo de Elias para se levantar novamente. Quando a depressão tenta te derrubar, ela não chega batendo à porta. Ela se infiltra devagar, silenciosa, se disfarçando de cansaço, desânimo, procrastinação, insônia, agitação mental. No começo é só aquela vontade de ficar mais um tempo deitado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Depois é a falta de ânimo para fazer o que antes te dava prazer. Aos poucos, até levantar da cama se torna uma batalha. E o pior é que, do lado de fora, tudo parece normal. Você continua sorrindo para os outros, fingindo estar bem, desempenhando seu papel, como se nada estivesse acontecendo por dentro. Mas dentro, algo grita. Uma dor que não tem nome, um vazio que te engole, uma culpa que você não sabe de onde vem. Você sente que perdeu a conexão consigo mesmo, com as pessoas, com Deus. A mente gira, os pensamentos se atropelam, e tudo que você quer é silêncio. Mas existe algo ainda mais doloroso do que isso. Acreditar que sentir-se assim é sinal de fracasso espiritual. Pensar que está deprimido porque sua fé não é suficiente, que se sente fraco porque talvez Deus se afastou de você. E é aqui que a história de Elias se torna não só relevante, mas vital. Elias não era qualquer pessoa. Ele era um profeta, um homem que havia experimentado a presença de Deus, que havia visto milagres diante dos seus próprios olhos, um homem respeitado, temido pelos inimigos, honrado pelos céus. E mesmo assim Elias quis morrer. Depois de uma das maiores demonstrações de poder da parte de Deus, quando o fogo desceu do céu diante de todos no Monte Carmelo, o que deveria ter sido o ápice da vitória espiritual foi seguido de um dos momentos mais escuros da sua vida. Ele fugiu, se escondeu, chorou e disse: Senhor, tira a minha vida. Se você está passando por uma fase onde não vê mais saída, onde não encontra mais força para continuar, saiba que você não está sozinho. E mais do que isso, você não está em pecado por se sentir assim. Você está em um campo de batalha invisível, onde Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que nunca. Ele te vê, Ele te entende, Ele te sustenta. O que vamos vivenciar juntos neste vídeo não é uma palestra motivacional, não é um discurso bonito para acalmar seus sentimentos. É um chamado, um convite profundo para revisitar o caminho que Elias percorreu, entender onde começou o colapso, como ele lidou com o esgotamento e, principalmente, como Deus o levantou de novo. Você vai ver que não é necessário esconder sua dor para ser amado por Deus, que Ele não espera que você seja perfeito, apenas que você seja sincero, e é nessa sinceridade que Ele age. Elias encontrou restauração não na força da sua fé, mas no toque silencioso da graça. E esse toque também está disponível para você. A partir de agora, cada minuto dessa jornada vai abrir seus olhos para realidades espirituais que talvez você nunca tenha notado. Vamos descer até o fundo do vale com Elias, sentir o peso que ele carregava, entender os sinais da exaustão e, principalmente, descobrir o segredo de se levantar quando tudo em você grita para desistir. Prepare-se. Deus não te trouxe aqui por acaso. Existe cura no meio do caos. Existe redenção na dor. E existe um novo propósito te esperando depois desse processo. A batalha silenciosa da alma. Existem guerras que fazem barulho. São visíveis, escancaradas, causam alarde, geram reações imediatas. Mas há uma batalha muito mais cruel, justamente por ser silenciosa. Ela não sangra para fora, mas sangra por dentro. Não grita com sons, mas sussurra mentiras à mente. Ela se instala na alma de forma quase imperceptível, até que a pessoa já não se reconhece mais diante do espelho. Essa é a batalha da depressão. E não se engane, ela pode afetar qualquer um. Desde os que nunca falaram sobre dor, até os que sempre foram os pilares emocionais da família. Desde os que têm fé, até os que oram todos os dias. A depressão não escolhe por currículo espiritual. E é isso que a torna tão difícil de ser admitida. Afinal, como alguém de Deus pode estar se sentindo assim? Como alguém que conhece as promessas bíblicas, que canta sobre vitória, que prega sobre esperança,
pode estar à beira do colapso. Essa incoerência aparente gera vergonha, e a vergonha alimenta o silêncio, e o silêncio alimenta a dor. A alma entra em colapso lentamente, primeiro com o esgotamento mental, depois com a insensibilidade emocional. Coisas simples tornam-se enormes. Situações antes suportáveis parecem agora impossíveis. Você acorda cansado sem ter feito nada. Vai dormir ainda mais esgotado, como se o descanso não recarregasse nada. Há uma sensação de peso constante sobre os ombros, uma névoa nos pensamentos, um eco dentro do peito. O mundo continua girando lá fora, mas dentro de você, tudo parece travado. E a pior parte, ninguém vê. Essa invisibilidade é o que faz da depressão uma batalha tão perigosa. É travada dentro de um campo que muitos sequer reconhecem: a alma. E quando não existe espaço para verbalizar a dor, quando não há ambientes que acolham fragilidades sem julgamento, o que sobra é o isolamento. Um isolamento não apenas de pessoas, mas da própria fé. Muitos começam a se afastar de Deus não por rebeldia, mas por incapacidade emocional de se conectar com Ele. A oração não sai, a adoração não flui, a leitura da palavra parece não fazer sentido. E assim, dia após dia, a alma vai se calando até que o silêncio se torna ensurdecedor. Mas a boa notícia, e talvez você precise ouvir isso agora com toda a força, é que Deus não te abandona nesse silêncio. Ele não precisa de suas palavras para entender o que está acontecendo dentro de você. Ele não exige performance espiritual. Ele enxerga o que os outros não veem. E é nesse ponto que a batalha começa a virar. Porque uma alma ferida não precisa de cobrança, precisa de acolhimento. Uma alma exausta não precisa de discursos prontos, precisa de um toque real. Elias, o profeta que veremos com mais profundidade a seguir, também enfrentou essa mesma batalha. A sua alma estava em frangalhos. Ele havia sido usado por Deus de maneira extraordinária, mas de repente tudo dentro dele colapsou. Ele não sentia mais forças, não via mais sentido, não queria mais continuar. É assim que a depressão age. E é por isso que essa história é tão importante. Ela nos mostra que Deus não ignora a alma ferida, Ele entra nela. Se você está vivendo essa guerra silenciosa, preste atenção. Existe esperança, mas ela não virá da negação da dor. Virá da compreensão de que Deus entra com você nesse campo de batalha e luta ao seu lado. Ele não te deixa só. E a cada nova cena da história de Elias, vamos descobrir que essa guerra pode ser vencida. Não com a força dos seus braços, mas com a presença daquele que cura de dentro para fora. Elias, o profeta que também quis desistir. Quando falamos em homens usados por Deus, logo imaginamos figuras imponentes, inabaláveis, cheias de fé e coragem inquebrantável. Elias era esse homem, um profeta que se levantou numa geração dominada pela idolatria, enfrentando reis, enfrentando multidões, enfrentando a seca, enfrentando tudo o que fosse necessário em nome da verdade. Foi ele quem viu fogo cair do céu diante de centenas de falsos profetas. Foi ele quem declarou o fim da chuva e depois a sua volta. Foi ele quem viveu a glória de Deus de forma visível, tangível, real. Mas foi esse mesmo homem que em poucos dias se viu fugindo para salvar a própria vida sozinho, com medo e desejando morrer. Esse contraste entre o Elias do Monte Carmelo e o Elias do deserto é talvez uma das maiores representações da montanha-russa emocional que muitos enfrentam na vida espiritual. Um dia você está vencendo gigantes, sentindo-se cheio do Espírito, crendo com firmeza. No outro, mal consegue orar, mal consegue levantar da cama, mal consegue acreditar que Deus ainda está com você. E é aí que mora o perigo, porque muitos acreditam que essa oscilação é um sinal de fracasso, mas na verdade ela é um retrato profundo da nossa humanidade. Elias não desistiu de Deus. Elias estava esgotado, o corpo estava cansado, a mente exausta, o coração saturado. E isso nos ensina algo valioso. Nem sempre a vontade de desistir vem de falta de fé. Muitas vezes ela vem da sobrecarga, de lutar batalhas por tanto tempo sem pausa, de carregar responsabilidades demais por tempo demais, de ser forte por fora,
quando tudo está desmoronando por dentro. O texto bíblico nos mostra Elias se escondendo debaixo de um arbusto, deitando-se e dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida. Essa frase é de partir o coração, porque ela não vem de um rebelde, vem de um servo. Não vem de alguém que despreza a presença de Deus, mas de alguém que a conhece e mesmo assim está cansado. Elias estava pedindo para acabar com tudo, porque achava que já tinha feito o suficiente, que não aguentava mais ser o instrumento, o alvo, o porta-voz. Ele queria sumir. Quantos hoje vivem esse mesmo sentimento? Pessoas que amam a Deus, que já foram usadas por Ele, que já foram referência para os outros, mas que hoje estão escondidas, não de Jezabel, mas da vida. Gente que se afastou de tudo não por falta de fé, mas porque chegou ao limite. Pessoas que olham para trás e veem milagres, mas que hoje mal conseguem acreditar que tem valor. Gente que, assim como Elias, não quer mais seguir em frente. Mas é nesse ponto da história que o céu se dobra para alcançar o homem. Deus não responde à oração de Elias com um sermão. Deus não o acusa de ingratidão. Deus não o humilha. Deus envia um anjo, e o anjo toca Elias e diz: levanta-te e come. Nada mais. Apenas isso. Porque o céu sabia que antes de qualquer palavra, Elias precisava de cuidado. Antes de ouvir uma ordem, ele precisava sentir-se visto. E você? Quando chegou ao fundo do poço, o que ouviu? Quem te tocou? Quem te disse que ainda havia caminho? Talvez ninguém. Talvez só silêncio. Mas o que essa história revela é que mesmo quando tudo parece acabado, Deus ainda sussurra: eu vejo você. E isso muda tudo. Elias não foi abandonado. Ele foi alcançado. O profeta que quis desistir foi o mesmo que subiu ao céu numa carruagem de fogo. Isso significa que o seu ponto mais baixo não define o final da sua história. Elias teve um dia em que não queria viver e ainda assim foi levado vivo por Deus. Existe redenção depois da dor. Existe recomeço depois do esgotamento. E se Elias foi restaurado, você também pode ser. A solidão debaixo do zimbro. Poucos cenários da Bíblia são tão simbólicos e intensos quanto o momento em que Elias se deita debaixo de um zimbro. É ali, naquele lugar seco e deserto, que o profeta, depois de tudo o que viveu, se entrega. Ele não está cercado de multidões. Não há altares, não há fogos dos céus, não há testemunhas. Só ele, o pó do deserto e uma árvore pequena e seca. A imagem é forte demais para ser ignorada. É o retrato exato da solidão que toma conta da alma quando tudo parece perder o sentido. Elias, o mesmo homem que havia sido usado poderosamente por Deus dias antes, agora se encolhe sob um arbusto, esgotado, com a mente cansada, com o espírito oprimido, pedindo que Deus encerre sua história. Já basta, Senhor, tira a minha vida. Essas palavras não são apenas um grito de dor, mas uma entrega profunda à exaustão interior. É o ápice da solidão, não apenas física, mas emocional e espiritual. Essa cena do zimbro representa algo que muitas pessoas vivem, mas raramente conseguem expressar. A dor de se sentir sozinho, mesmo rodeado de pessoas. O sentimento de ser invisível, de que ninguém realmente entende o que se passa dentro do coração. A impressão de que todos veem o exterior, o papel que você cumpre, a imagem que você sustenta, mas ninguém enxerga o vazio que cresce por dentro. Elias estava nesse ponto, e talvez agora você também esteja. É importante perceber que a solidão de Elias não surgiu do pecado, nem da desobediência. Ela surgiu após a pressão de carregar grandes responsabilidades espirituais, após a frustração de ver que, apesar dos milagres, a realidade ao seu redor não havia mudado como ele esperava. Jezabel ainda estava no trono, o povo ainda estava dividido, e Elias, exausto, percebeu que não podia continuar. Não por falta de fé, mas por falta de forças. Quantas vezes você já se sentiu assim? Fazendo tudo certo, orando, servindo, obedecendo, mas ainda assim, algo dentro de você dizendo: não consigo mais. A vida debaixo do zimbro
é uma estação que muitos enfrentam, mas poucos têm coragem de admitir. É o lugar onde você não quer conversar, não quer ouvir ninguém, não quer mais lutar. Você só quer parar. E nessa vontade de parar, o inimigo tenta convencer que tudo acabou. Mas é aí que entra a beleza escondida nessa narrativa. Mesmo sob o zimbro, mesmo em fuga, mesmo desejando a morte, Elias foi encontrado. O Deus que desce fogo do céu também é o Deus que se inclina no silêncio do deserto para alcançar seus filhos. Debaixo do zimbro, Elias não ouviu trovões. Ele não teve visões. Ele não viu anjos com espadas flamejantes. Ele foi tocado, apenas tocado. Um toque simples, mas divino. O anjo toca Elias e o chama pelo nome. Isso muda tudo. Porque quando a solidão é rompida por um toque vindo do céu, a alma começa a respirar novamente. É nesse ponto que começamos a entender que o zimbro, embora pareça ser o fim, pode se tornar o começo. Aquele não foi o túmulo de Elias. Foi o seu leito de recuperação. O lugar onde ele finalmente parou de tentar sustentar tudo sozinho, para ser sustentado por Deus. A árvore que parecia pequena demais para dar sombra, foi suficiente para abrigar o profeta até que o cuidado celestial chegasse. E chegou. Se você está vivendo seu momento de zimbro, saiba, não há vergonha em estar aí, mas há esperança em saber que esse não será seu destino final. O céu ainda envia toque, ainda envia palavra, ainda envia renovo, ainda envia sustento. O que parece fim para Deus é pausa. E pausa não é derrota, é preparo para algo maior. A solidão que Elias sentiu foi real. A dor que você sente também é. Mas o Deus que levantou Elias naquele deserto é o mesmo que está olhando para você agora. E onde o toque dele chega, a história começa a mudar. O toque do cuidado divino. Deus poderia ter respondido Elias com uma correção. Poderia ter lhe enviado uma repreensão severa, uma palavra dura sobre sua desistência, uma cobrança por ter perdido a fé. Mas não foi isso que aconteceu. Elias deitou-se debaixo do zimbro e pediu para morrer. E a resposta do céu foi um toque, um gesto simples, mas poderoso. O anjo do Senhor tocou Elias e disse: levanta-te e come. Nenhuma explicação teológica, nenhuma exigência, nenhuma acusação, apenas cuidado. Esse momento revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Antes de querer ensinar Elias, Deus quis sustentá-lo. Antes de dar um novo direcionamento, ele cuidou das suas necessidades mais básicas, porque Deus conhece a estrutura humana. Ele sabe que quando a alma está cansada e o corpo esgotado, o primeiro passo não é um sermão, mas um descanso. É alimento, é acolhimento, é presença. Quantas vezes nos sentimos indignos, justamente quando mais precisamos de socorro? A religião nos ensinou a buscar Deus quando estamos fortes, mas a graça nos convida a buscá-lo quando não conseguimos mais fingir. O toque de Deus em Elias é um lembrete. Ele não espera você se recompor para então te ajudar. Ele chega enquanto você ainda está no chão. E quando Deus toca, ele não apenas desperta o corpo, ele reaviva a alma. Note que o texto sagrado diz que Elias voltou a dormir depois da primeira refeição. Isso mostra que o processo de restauração não acontece de forma imediata. Deus sabia que Elias precisava de mais tempo. Então, o anjo voltou uma segunda vez, tocou novamente e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Há um cuidado extraordinário nisso. Deus não exige pressa na recuperação. Ele respeita o ritmo do coração ferido. Ele não impõe cura, ele acompanha o processo. E quando o céu se dispõe a repetir um toque, é porque a alma ainda não se levantou por completo. Esse tipo de cuidado é raro de se encontrar. Porque no mundo, quando você diz que está mal, a maioria exige explicações. Esperam que você se justifique, que prove o porquê do seu cansaço. Com Deus é diferente. Ele não exige lógica. Ele responde com cuidado. Ele provê o necessário, mesmo quando você não tem forças para pedir. Elias não orou por ajuda. Ele orou por morte. E mesmo assim, Deus respondeu com vida.
Esse é o tipo de amor que transforma. Existe algo ainda mais profundo nesse episódio. A comida que o anjo trouxe não era apenas para saciar uma fome física, era profética. Aquela refeição era uma semente de renovo. Era um sinal de que Elias não morreria naquele deserto. Havia um novo caminho à frente, um novo monte, uma nova missão. E para chegar lá, ele precisaria de força. Não força emocional, mas força vinda de Deus. Muitas vezes, a única coisa que precisamos para continuar não é uma resposta, mas um toque. E esse toque pode vir de várias formas. Um versículo que salta aos olhos, uma mensagem que chega na hora certa, um abraço inesperado, uma oração sincera, ou até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora. Quando Deus quer alcançar alguém, Ele usa o que for preciso, e o toque dele sempre vem acompanhado de direção. Nunca é apenas consolo, é também preparo. O cuidado de Deus com Elias foi completo, físico, emocional e espiritual. Porque o Senhor sabia que o caminho seria longo, e ele sabia também que Elias ainda tinha muito a viver, mesmo que o profeta, naquele momento, não acreditasse nisso. Se você sente que chegou ao fim da linha, lembre-se de que há um toque vindo do céu reservado para você. Um toque que não te julga, que não te apressa, que não te expõe. Um toque que apenas diz: eu estou aqui. Come, descansa. Ainda há caminho pela frente. Esse toque não apenas alimenta, ele desperta o que estava adormecido. Reacende o que parecia apagado. Fortalece o que estava quebrado. Porque quando o cuidado vem de Deus, ele não apenas sustenta, ele transforma. Quando o cansaço espiritual fala mais alto. Existem dias em que o corpo está em pé, mas o espírito está de joelhos. Você caminha, trabalha, responde mensagens, executa tarefas, mas por dentro tudo grita por descanso. E não é um cansaço físico, é um desgaste da alma, um peso constante que vai se acumulando dia após dia. Um tipo de exaustão que palavras não explicam e que sono nenhum resolve. Esse é o cansaço espiritual, um esgotamento profundo que vai além da emoção e da mente. É a alma dizendo: chega. Elias estava nesse ponto. Ele não estava apenas com medo de Jezabel. Ele estava quebrado por dentro. Aquela mulher foi o gatilho, mas não a causa. A causa era o acúmulo de batalhas travadas, de expectativas frustradas, de orações feitas com fervor e realidades que pareciam não mudar. Era o peso de carregar um ministério solitário, de ser a voz profética em um tempo de apostasia, de ser forte por fora, enquanto por dentro tudo ruía em silêncio. O cansaço espiritual é traiçoeiro. Ele não avisa quando vai chegar. Ele se constrói lentamente enquanto você segue obedecendo, pregando, ajudando, ouvindo, servindo. Até que um dia você não sente mais nada. A oração vira rotina. O louvor já não toca. A leitura da palavra parece sem vida. Você continua fazendo, mas algo se perdeu no caminho. E o mais assustador, ninguém percebe. Porque você aprendeu a funcionar mesmo vazio. Esse tipo de esgotamento é devastador porque desconfigura a relação com Deus. Você sabe que Ele está ali, mas não sente mais. E esse não sentir começa a gerar culpa. E a culpa se transforma em condenação. E a condenação em isolamento. É um ciclo cruel que arrasta a alma para longe. Mesmo quando o corpo ainda está nos mesmos lugares. Elias vivia exatamente isso. Ele estava emocionalmente esgotado, sim, mas também espiritualmente desconectado. E aqui está um dos segredos mais preciosos da narrativa. Deus não ignorou o estado espiritual de Elias, mas também não o tratou como algo menor. Ele não esperou que Elias resolvesse isso sozinho. Ele entrou na dor, sem pressa, sem cobrança, porque Deus sabe que há fases em que o que mais precisamos não é de um sermão sobre fé, mas de um respiro para reencontrá-la. Quantas pessoas vivem hoje nesse limiar? Pastores, líderes, intercessores, pessoas tementes a Deus, mas que estão exaustas por dentro, cansadas de crer e não ver, de profetizar e não colher, de amar e não ser correspondidas, de servir e não ser ouvidas. Gente que não perdeu a fé,
mas perdeu a energia de continuar carregando o peso da fé que um dia carregava com alegria. É nesse tipo de situação que precisamos lembrar que o descanso também é espiritual, que parar não é pecado, que dormir um pouco mais, desligar-se, silenciar, não é fraqueza, que até o maior profeta de Israel precisou parar. Precisou confessar que não aguentava mais, e que Deus não o descartou por isso. Ao contrário, o acolheu. O cansaço espiritual fala mais alto quando deixamos de cuidar daquilo que nos conecta com o céu. Quando servimos tanto que esquecemos de sermos servidos. Quando ouvimos tantos que já não ouvimos a nós mesmos. Quando oramos pelos outros, mas nunca mais oramos por nós. Quando nos tornamos fontes para todos, mas esquecemos de beber da fonte que nos sustenta. Essa pausa na jornada de Elias é uma lição viva. Deus permite que você pare. Ele não te ama pelo que você faz, mas por quem você é. E quando o espírito está cansado, ele não exige mais esforço, ele oferece renovo. Ele não quer te ver funcionando no automático, ele quer você inteiro, conectado, vivo por dentro. Se você sente que chegou nesse ponto, entenda. O céu te dá permissão para descansar, e mais que isso, te dá acesso ao descanso que só ele pode proporcionar. Porque enquanto você tenta sustentar tudo sozinho, você se afasta dele. Mas quando você se rende, ele se aproxima. Não lute contra o cansaço, entregue e deixe Deus restaurar não só o que você faz, mas quem você é. O deserto como lugar de renovo. O deserto tem um som próprio, um silêncio que ecoa mais alto do que 1000 vozes, um vazio que parece esmagar o peito. Um cenário onde tudo é escasso, sombra, água, direção. É o tipo de ambiente onde a alma sente a urgência de respostas, mas o céu parece calado. Elias conheceu esse lugar. Ele saiu correndo do Monte da Vitória direto para a solidão do deserto. E foi lá, longe de tudo e de todos, que Deus começou a escrever um novo capítulo da sua história. O deserto, na Bíblia, quase nunca é um lugar de castigo. Ele é um lugar de transição. O povo de Israel passou pelo deserto antes de chegar à terra prometida. Jesus foi levado ao deserto antes de começar seu ministério. Moisés encontrou o chamado no meio de um deserto. E agora Elias, o profeta cansado, esgotado, quebrado, também é levado a esse cenário seco e aparentemente estéril. É estranho pensar que o Deus da vida escolhe lugares aparentemente mortos para gerar transformação. Mas essa é uma das maiores verdades espirituais que existem. O deserto, embora pareça ser o fim, é frequentemente o ponto de reinício de Deus. É onde ele retira as distrações, onde ele silencia os barulhos externos, onde ele desfaz a dependência dos aplausos, das conquistas, da aprovação alheia e te chama para um encontro mais profundo. No deserto, Elias não tinha mais nada. Nem companhia, nem estrutura, nem honra, nem direção. Ele só tinha Deus. E isso foi suficiente. Porque às vezes é preciso perder tudo o que distraía para finalmente perceber quem te sustenta. O deserto revela o que é essencial. Ele coloca você frente a frente com sua própria alma. Ele obriga você a encarar o que estava ignorando. E, principalmente, ele te prepara para o novo que ainda não chegou. Elias achava que ali era seu túmulo, mas, na verdade, era o útero, o início de algo novo, porque o deserto não é só um lugar de fim. Ele também é um lugar de gestação. Um terreno duro onde Deus planta sementes invisíveis que só vão florescer depois, mas que estão sendo regadas pelo silêncio, pela oração cansada, pela lágrima sincera, pelo toque do anjo. Há um tipo de cura que só nasce no deserto. Ela não vem no altar, não vem nos momentos de glória, não vem nos dias de festa. Ela nasce quando não há mais para onde fugir. Quando o coração se dobra, não porque quer, mas porque não aguenta mais. Quando a única saída é Deus. E aí ele se revela, não como fogo, não como vento, não como terremoto, mas como presença. Deus não tira Elias do deserto imediatamente. Ele o sustenta ali, porque havia algo sendo reconstruído por dentro. O profeta não precisava apenas de direção.
Ele precisava ser renovado na identidade. Ele precisava entender que o valor dele não estava no que fazia, mas em quem ele era para Deus. E para isso, o deserto era necessário. É possível que você esteja atravessando agora esse mesmo território. A estação onde tudo parece parado. Onde as orações parecem não passar do teto. Onde as respostas não chegam. Onde você se sente só, desconectado, sem clareza. Mas talvez você não esteja sendo punido. Talvez esteja sendo preparado. O deserto é onde a pressa morre e a esperança amadurece. Onde a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. Onde a voz de Deus se faz mais clara, porque todas as outras foram silenciadas. E o mais importante, o Deus do monte também é o Deus do deserto. Ele não te abandona porque você está seco. Ele te visita exatamente aí, onde todos pensam que não há mais vida. Porque ele é especialista em fazer brotar esperança onde só havia areia. O deserto de Elias não terminou com um milagre visível. Terminou com renovo, com pão quente, água fresca e um novo fôlego para caminhar. E é isso que Deus quer fazer com você. Te alimentar onde parecia não haver provisão. Te fortalecer quando ninguém mais acredita. Te lembrar que o fim não chegou, apenas uma nova fase. Elias saiu daquele deserto diferente, mais leve, mais consciente, mais alinhado com o que Deus queria. E você também pode sair, porque o deserto não dura para sempre. Mas o que Deus faz dentro de você nesse lugar dura a vida inteira. O mistério da voz suave. Depois de dias em silêncio, Elias se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Não por acaso, o mesmo lugar onde Moisés encontrou a presença de Deus. Um local sagrado. Um cenário de encontros profundos com o Altíssimo. Elias entra numa caverna e ali mais uma vez se esconde. Não da ameaça de Jezabel, mas de si mesmo, do peso de continuar, da responsabilidade que já não conseguia carregar. E então, pela primeira vez após tudo o que aconteceu, Deus lhe faz uma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta de Deus não vem para acusar, vem para provocar consciência. Deus não pergunta porque não sabe a resposta, mas porque deseja que Elias a verbalize, que reconheça seu estado interior, que tire da alma o que está sufocado. E Elias fala com frustração, com dor, com senso de injustiça. Tenho sido zeloso pelo Senhor, mas os filhos de Israel quebraram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas, e eu fiquei só. E procuram tirar a minha vida. É um desabafo honesto. Elias não filtra suas palavras. Ele diz o que sente. E essa liberdade de expressão é o que abre espaço para o encontro que muda tudo. Deus então convida o profeta a sair da caverna, a se posicionar, a ficar atento, porque ele vai passar. E é nesse momento que o texto bíblico nos entrega uma das revelações mais profundas sobre a natureza de Deus. Elias vê passar um vento forte que fende os montes. Depois, um terremoto. Em seguida, um fogo. Mas em nenhum deles estava o Senhor. Só depois de tudo isso, vem o som de um sussurro suave. E é nesse som que Elias reconhece a presença de Deus. Esse detalhe muda completamente nossa compreensão de como Deus se manifesta no meio do caos emocional. Porque tudo dentro de nós, quando está em crise, espera um Deus que venha com força, com sinais, com impacto. Esperamos respostas barulhentas, intervenções imediatas, atos sobrenaturais. Mas Deus escolhe se manifestar num sussurro, numa voz calma, suave, quase imperceptível. Por quê? Porque o sussurro exige proximidade. Ninguém ouve um sussurro de longe. Você precisa estar perto, atento, silencioso. O sussurro não invade, ele convida. E é por isso que Deus escolheu essa forma. Porque quando a alma está ferida, o que cura não é o choque da força, mas o toque da intimidade. Deus não queria assustar Elias, queria reconectá-lo. E só a voz suave poderia fazer isso. Há algo muito poderoso aqui. Quando Deus fala suave, é porque Ele confia que você vai escutar.
Ele não está disputando sua atenção com o mundo. Ele está te chamando para uma escuta mais profunda, para um relacionamento que não depende de barulho, mas de intimidade. Ele está restaurando não só sua fé, mas sua sensibilidade espiritual. O sussurro de Deus quebra o silêncio não com ruído, mas com direção. Quando Elias ouve a voz suave, ele cobre o rosto com o manto. Esse gesto é significativo. É como se ele dissesse: agora eu sei, é o Senhor. Porque há algo na presença de Deus que não precisa de espetáculo. Basta ser real. E aquilo foi mais real que qualquer milagre que ele já havia presenciado. Quantos hoje esperam que Deus venha como fogo, mas ele está falando baixinho? Quantos pedem terremotos, mas Deus está tentando tocar com leveza? Quantos exigem sinais, mas ignoram a paz que vem no meio da oração sincera? Deus ainda fala, mas nem sempre como esperamos. O segredo de Elias foi se abrir para essa nova forma de escuta, e talvez esse seja o seu próximo passo também. Parar de esperar Deus nas manifestações barulhentas e começar a reconhecer a presença dele no simples, no verso bíblico que salta aos olhos, na frase que ecoa na mente, no consolo inexplicável que chega na hora exata, no vídeo que você decidiu assistir hoje. A voz suave não é menos poderosa, é apenas mais íntima. E é isso que cura, é isso que restaura, é isso que tira você da caverna, não para te expor, mas para te reposicionar. Porque Deus não precisa gritar para transformar sua vida. Ele só precisa que você esteja perto o suficiente para ouvir. A força que nasce do silêncio. Há momentos na caminhada espiritual em que o silêncio se torna um incômodo quase insuportável. Você ora e não sente resposta. Pergunta, mas não ouve eco. Tenta seguir, mas parece que Deus parou de falar. Tudo ao redor está quieto, parado, seco, e nesse silêncio, a mente começa a criar fantasmas. Será que Deus se afastou? Será que fui esquecido? Será que perdi o caminho e nem percebi? Mas o silêncio de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência. É construção. Elias aprendeu isso na caverna. Depois de ver o fogo, o vento e o terremoto passarem, ele descobriu que a presença de Deus não está condicionada ao barulho, à agitação ou à comoção. Deus estava no sussurro. E para ouvir um sussurro, é preciso silêncio. Um silêncio não apenas ao redor, mas dentro. Porque só no silêncio interior conseguimos perceber o que as distrações da vida abafam. É curioso como temos dificuldade de lidar com o silêncio. Vivemos conectados o tempo todo, ocupando todos os espaços com vozes, sons, conteúdos, estímulos. Temos medo de parar, medo de encarar o que existe por trás do ruído. E muitas vezes é por isso que Deus permite o silêncio, para que tudo o que é artificial caia e só o essencial permaneça. Elias precisava disso. Ele havia experimentado milagres públicos, manifestações poderosas, respostas imediatas. Mas agora, Deus queria levar o profeta para outro nível, o da intimidade madura, onde a fé não depende de espetáculo, onde a direção não vem do exterior, mas de dentro, onde a presença de Deus não precisa ser provada, porque é conhecida. No silêncio, Elias não apenas ouviu a Deus, ele reencontrou a si mesmo, porque o barulho externo alimenta personagens, mas o silêncio revela a verdade. E às vezes, a verdade dói. Mostra que estamos frágeis, que estamos feridos, que acumulamos funções que Deus nunca nos deu. Mostra que muitas vezes buscamos no ministério o que só o colo de Deus poderia nos oferecer. E é no silêncio que a ficha cai. Mas junto com a dor, vem a força. Não uma força barulhenta, impulsiva, artificial, mas uma força serena, firme, profunda. Elias saiu daquela caverna com um novo tipo de força. Não a força de quem vence pelo poder, mas de quem caminha com clareza. A força de quem entende que não está só, de quem sabe que o céu ainda tem planos, de quem reconhece que o propósito é maior do que a dor. Há uma força que só nasce quando você não tem mais nada a dizer, quando todas as justificativas se esgotaram,
quando você para de lutar para convencer os outros e passa a descansar no fato de que Deus já te viu. Essa força nasce da rendição, da humildade, da confiança. A caverna de Elias foi um útero espiritual, um lugar de formação, um lugar onde a identidade foi restaurada. E é isso que o silêncio oferece, estrutura interna. Porque não adianta ter ministério, influência, dons, se a alma estiver desorganizada. Deus quer levantar homens e mulheres que suportem o chamado, sem desmoronar por dentro. E para isso, Ele silencia tudo o que é ruído. Se você está num tempo de silêncio, não corra, não se desespere, não busque preencher com distrações. Aproveite, mergulhe, pergunte, ouça, porque a voz de Deus ainda fala. E o que Ele está construindo agora vai sustentar o que virá depois. A força que nasce no silêncio é aquela que permanece, mesmo quando tudo ao redor desaba. Você não está sendo esquecido, está sendo reestruturado, e essa força silenciosa será a base do novo ciclo que Deus está prestes a inaugurar na sua vida. O peso da expectativa humana. Um dos fardos mais pesados que alguém pode carregar não é o da própria fraqueza, mas o da expectativa alheia. Aquilo que os outros esperam que você seja, a imagem que você tem que sustentar, a performance que precisa manter para não decepcionar. Elias não era apenas um profeta, ele era o profeta, o homem que se levantou sozinho contra uma nação corrompida, que desafiou reis, que enfrentou multidões, que se tornou referência espiritual para uma geração inteira. Mas com o tempo, até o mais forte cansa de ser forte o tempo todo. Depois do episódio do Monte Carmelo, onde Elias vê o fogo descer do céu em resposta à sua oração, ele poderia imaginar que tudo mudaria, que o povo se arrependeria, que Jezabel cairia, que a idolatria cessaria. Mas nada disso aconteceu. Pelo contrário, Jezabel se levantou com ainda mais fúria, ameaçando sua vida. E o povo permaneceu inerte, como se o milagre não tivesse acontecido. Isso foi um golpe, não só físico, mas emocional. Elias estava exausto porque havia investido tudo esperando uma mudança que não veio. Ele achava que o resultado visível justificaria o esforço invisível, mas não foi assim. E o peso da expectativa o esmagou. A expectativa do povo, a expectativa de mudança, a expectativa de aceitação, a expectativa de recompensa e talvez a expectativa de Deus. Sim, porque há momentos em que até com Deus nos frustramos. Esperamos que Ele haja de uma forma e Ele escolhe agir de outra. Esperamos que Ele nos poupe da dor e Ele permite o processo. Esse tipo de decepção é sutil, mas destrutivo. Ela se instala em forma de questionamento. Por que eu? Por que não deu certo? Por que mesmo obedecendo estou sendo perseguido? Por que mesmo fazendo o que é certo, ainda me sinto perdido? São perguntas silenciosas, mas que minam a motivação, que drenam a fé, que fazem com que até os maiores profetas desejem desaparecer. A verdade é que as expectativas humanas, quando não alinhadas com a verdade de Deus, são armadilhas, porque colocam o foco no resultado e não na obediência, na resposta imediata e não no processo eterno. Elias caiu nessa armadilha. Ele esperava um povo transformado e colheu indiferença. Esperava alívio e encontrou ameaça. Esperava acolhimento e encontrou solidão. E você? Quantas vezes já se sentiu do mesmo jeito? Você dá o seu melhor no casamento, no ministério, na empresa, na família, e não recebe nem metade do que oferece. Você espera reconhecimento, reciprocidade, consideração. Mas o que volta é silêncio, críticas, pressão. E pouco a pouco, o coração vai endurecendo, vai se retraindo, vai querendo desistir. É por isso que Deus precisa, às vezes, nos tirar do meio do barulho das expectativas para nos lembrar da essência. Elias achava que tudo havia sido em vão, mas Deus estava no controle e ainda tinha um plano. A missão do profeta não havia terminado. A história ainda não tinha sido encerrada, mas antes de continuar, Elias precisava ser curado do peso que o humano lhe impôs.
Ele precisava se libertar da obrigação de sustentar resultados e voltar à liberdade de apenas obedecer. Se você está debaixo desse peso agora, escute com atenção. O fardo de Deus é leve. O jugo dele é suave. Quem está te pressionando talvez não seja o céu, mas vozes humanas, inclusive vozes dentro de você. Você não precisa provar nada, não precisa sustentar imagem, não precisa manter a postura se por dentro está em colapso. Deus não se impressiona com performance. Ele se move por verdade, por sinceridade. E foi essa entrega honesta de Elias que abriu espaço para o cuidado divino. Quando você se libera do peso de ser tudo para todos, sobra espaço para ser filho, para ser cuidado, para ser reerguido. Elias estava pronto para desistir por causa de uma expectativa frustrada, mas Deus estava pronto para mostrar que a missão dele não depende da reação dos outros. Ela depende da fidelidade dele, e ele é fiel até quando você não aguenta mais. Deus reescrevendo propósitos. Elias queria que tudo terminasse. Não havia mais motivação. A sensação era de que todo o esforço havia sido inútil, toda a fé desperdiçada, toda a obediência ignorada. Ele achava que a missão havia acabado e que sua vida não fazia mais sentido. Mas Deus tinha outros planos, porque Deus é especialista em reescrever histórias, especialmente quando achamos que elas chegaram ao fim. Depois de ouvir o desabafo de Elias, depois de se manifestar na voz suave, Deus não o repreende, não o demite, não o substitui. Ele o reposiciona. Deus dá novas instruções, um novo caminho, um novo ciclo. Elias achava que havia fracassado. Deus o vê como alguém pronto para ser enviado de novo. Isso nos ensina algo precioso. O propósito de Deus não é descartável. Ele é ajustável. Quando a dor nos paralisa, Ele nos reposiciona. Quando a alma se perde, Ele realinha. Quando desistimos, Ele restaura a visão. Deus não apenas resgata Elias, Ele redefine sua rota. Porque não basta sair do fundo do poço. É preciso saber para onde ir depois. Note que Elias não recebeu aplausos, não recebeu explicações detalhadas sobre tudo o que sentia. O que ele recebeu foi direção. E muitas vezes é isso que nos falta. Um próximo passo. Não uma solução completa, mas uma luz suficiente para sair da caverna. E Deus faz isso com ele. Diz quem ele deve ungir, diz para onde deve ir. Dá a ele um novo ciclo, um novo sentido. O interessante é que a nova missão de Elias não tem a mesma glória visível que a anterior. Não há fogo do céu, não há confrontos com reis. Há transição, há legado. Deus manda Elias ungir o próximo rei e também o seu sucessor, Eliseu. Deus está dizendo, em outras palavras, sua história não acabou, ela está mudando de fase. E quantas vezes não é isso que precisamos? Aceitar que um ciclo se encerrou, mas que o propósito permanece. A forma muda, mas o chamado continua. A intensidade muda, mas a relevância permanece. Elias precisava entender que não era o fim. Era a continuação, agora sob outra perspectiva. Deus não apenas dá propósito a quem está cheio de fé. Ele dá propósito a quem está vazio, quebrado, exausto, mas ainda assim disposto a se levantar. Porque propósito não é recompensa para os fortes, é remédio para os fracos, é direção para quem perdeu o chão, é âncora para quem está à deriva. Você pode ter chegado ao ponto de pensar, não faz mais sentido. Pode ter olhado ao redor e dito, nada deu certo. Pode ter sentido o peso de tudo e desejado o fim. Mas se o céu ainda não encerrou a sua história, então ainda há um propósito. E se há um propósito, há um caminho. Elias descobriu que Deus não precisava que ele fosse perfeito, apenas presente. Não precisava que ele tivesse todas as respostas, apenas que estivesse disposto a continuar. E é isso que Deus está dizendo a você agora. Ele pode reescrever sua rota, pode mudar sua direção, pode transformar seu cansaço em nova missão. Talvez você não volte a fazer tudo como antes. Talvez sua fé nunca mais seja como já foi. Talvez suas emoções não se reorganizem da noite para o dia. Mas Deus ainda tem planos. E esses planos não dependem do seu desempenho.
Eles dependem da fidelidade dele. Deus reescreve propósitos quando a dor tenta apagar o chamado. Ele reconstrói caminhos quando a alma decide parar. E ele nunca desperdiça uma alma quebrada. Ele a refaz, a renova, a reposiciona. A vida de Elias não terminou no deserto. Ela foi ampliada. E a sua também pode ser. Tudo o que ele precisa é de um coração que ainda esteja disposto a ouvir, mesmo que seja em silêncio. A esperança que não se apaga. Há momentos em que a esperança parece se apagar. E o mais assustador é que isso não acontece de uma vez só. Ela vai se desfazendo aos poucos como uma vela esquecida num canto escuro, consumida pela ausência de sentido. O que antes inspirava fé começa a parecer distante. O que motivava os passos agora pesa nos ombros. O coração, antes cheio de promessas, agora só abriga dúvidas. E nesse processo lento de esvaziamento interior, a pessoa começa a acreditar que realmente acabou, que Deus desistiu, que não haverá virada. Elias sentiu isso. Ele não apenas pensou que tudo havia perdido o valor, ele sentiu que Deus não agia mais. A ameaça de Jezabel parecia ter mais força do que o fogo que desceu do céu. O povo que ele tanto desejava ver transformado permanecia apático. O cansaço dominava suas forças, e a vontade de viver simplesmente se dissolvia. Mas mesmo assim, havia algo que Elias não sabia. A esperança não se apaga quando é sustentada pelo céu, porque a esperança que nasce de Deus não é movida por circunstâncias, nem alimentada por resultados imediatos. Ela é sobrenatural. Ela é acesa por uma fonte que não depende da lógica humana. E o que Elias ainda não enxergava era que, mesmo naquele deserto, mesmo debaixo daquele zimbro, mesmo na caverna, a esperança estava ali, silenciosa, mas presente, pequena, mas viva, oculta, mas operando. O problema não é perder as forças. O problema é acreditar que, por isso, Deus também parou. Mas ele não para. Enquanto Elias se perguntava se tudo tinha acabado, Deus estava preparando pão quente, estava enviando anjos, estava planejando uma rota nova, estava construindo o futuro enquanto o profeta apenas queria dormir. Há um texto em Jó que diz: "Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova." Essa é a esperança verdadeira. Ela não morre, ela adormece, e basta um toque, um sussurro, um versículo, uma lembrança, um toque da graça. E ela começa a se reerguer. O que Elias precisava era mais do que descanso. Era resgatar o olhar de fé. A capacidade de perceber que Deus ainda estava ali, mesmo quando tudo parecia escuro. E Deus, com paciência, sem pressa, conduziu Elias de volta a esse lugar. Porque Deus não exige que você acredite com força. Ele só precisa que você permaneça acessível, que você não feche a porta completamente. Você pode estar se sentindo exatamente como Elias, apagado por dentro. Talvez a oração virou suspiro, o louvor virou silêncio, a leitura virou obrigação, mas, ainda assim, existe uma centelha aí dentro. E se existe uma centelha, Deus pode soprar sobre ela. A esperança não se apaga porque ela não depende de você. Ela depende de quem a acende. E quem acende a esperança é o próprio Deus. Ele é o Pai das luzes, o Deus da promessa, a rocha em tempos de instabilidade, o pastor que não abandona suas ovelhas mesmo quando elas já não sabem mais o caminho de volta. Você pode não ter ânimo, mas ele tem plano. Você pode não ter direção, mas ele sabe o próximo passo. Você pode não ter forças, mas ele é a sua fortaleza, e isso basta. Porque a esperança não se mede pela sua intensidade, mas pela sua origem. Se ela vem do céu, ela não será apagada. Elias achava que estava sozinho, mas Deus ainda estava escrevendo sua história. Achava que era o último, mas havia 7.000 que também não haviam se dobrado. Achava que tudo havia falhado, mas o plano divino estava apenas mudando de fase. Se tudo parece escuro, lembre-se, a última palavra ainda não foi dita. Deus é especialista em soprar vida sobre brasas adormecidas, e o que hoje parece fim,
pode ser apenas o começo de um novo tempo. O corpo também precisa de descanso. Há uma verdade simples, mas frequentemente esquecida. O corpo também adoece quando a alma está sobrecarregada. Elias, o profeta cheio de autoridade espiritual, também era um homem de carne e osso. E foi justamente o seu corpo que começou a dar sinais de esgotamento, quando a pressão interna se tornou insuportável. O cansaço não era só emocional ou espiritual, era físico. O corpo pediu socorro. E Deus, em sua sabedoria, respondeu com descanso. Antes de qualquer palavra de exortação, Deus providenciou duas coisas fundamentais: comida e sono, pão assado e descanso. O anjo tocou Elias e disse: levanta-te e come. Depois disso, Elias dormiu novamente, e o anjo voltou mais uma vez. Essa repetição é reveladora. Deus não apenas permitiu que Elias descansasse, Deus insistiu que ele descansasse. Vivemos numa cultura que glorifica a produtividade, onde parar parece fraqueza, onde descansar é confundido com preguiça, onde a exaustão é quase um troféu. Mas não é assim que Deus vê. Desde a criação do mundo, o descanso é parte do projeto divino. No 7º dia, Deus descansou. E se o Criador do universo estabeleceu o descanso como parte da rotina, quem somos nós para negligenciá-lo? O corpo tem limites, e quando esses limites são ignorados, o esgotamento se torna inevitável. Você pode até continuar operando por fora, mas por dentro, algo começa a ruir. Hormônios se desregulam. O sistema imunológico enfraquece. A mente perde o foco. A ansiedade se intensifica. O humor oscila. A fé começa a parecer distante. Tudo isso porque o corpo, que deveria ser templo do espírito, está sendo tratado como uma máquina sem pausa. Elias não precisava de uma nova missão naquele momento. Precisava dormir, precisava comer, precisava parar. E Deus sabia disso. A sabedoria do céu considera o todo: espírito, alma e corpo. O cuidado de Deus é integral. Ele não restaura apenas o ânimo. Ele fortalece o físico. Ele alimenta. Ele renova as células, a mente, o sangue, o batimento, a respiração. Porque Ele nos fez por completo. Quantas vezes oramos pedindo força, mas o que realmente precisamos é de repouso? Quantas vezes buscamos uma palavra, mas o que Deus quer é que a gente feche os olhos, respire fundo e descanse? Existe um tipo de cura que só vem no sono. Um tipo de renovo que só acontece quando o corpo para. Uma clareza que só surge depois de um tempo de silêncio e regeneração física. Ignorar os sinais do corpo é desonrar a criação de Deus. O burnout, a depressão, os colapsos emocionais muitas vezes são agravados ou até provocados pela negligência com o físico. Dormir mal, se alimentar mal, trabalhar além do que o corpo suporta. Tudo isso abre brechas para doenças, para esgotamento, para crises que poderiam ser evitadas com uma rotina mais leve e sagrada. A Bíblia diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Há descanso disponível, e ele não é apenas espiritual. É descanso para o corpo também. Descanso sem culpa, descanso com propósito, descanso como resposta de fé. Se você está esgotado fisicamente, entenda. Não é falta de espiritualidade parar para cuidar de si. É sabedoria, é maturidade, é alinhamento com a vontade de Deus. O mesmo Deus que te chama para a batalha é o Deus que te manda dormir. O mesmo que te dá visão é o que te oferece alimento. O mesmo que te unge é o que te abraça quando você desaba. Elias só pôde continuar a missão depois de cuidar do corpo. E talvez o que te impede de ouvir Deus com clareza não seja falta de fé, mas excesso de exigência. Talvez o que te separa do próximo passo não seja incredulidade, mas exaustão. Pare, respire, permita-se descansar. O céu não vai parar porque você descansou, mas você só vai conseguir ouvir o céu se parar por um momento, porque o corpo também precisa de descanso. E isso não é sinal de fraqueza. É parte do plano de Deus, a redescoberta da identidade em Deus.
Um dos efeitos mais devastadores da depressão é a distorção da identidade. Aos poucos, você deixa de reconhecer quem é. As memórias que antes traziam força, agora machucam. As convicções que pareciam inabaláveis começam a tremer. E o que sobra, muitas vezes, é só um eco de quem você já foi. Elias passou por isso. Ele não era mais o profeta que desafiou reis. Não era o homem que orou e viu o céu se fechar. Era, naquele momento, apenas um homem esgotado, questionando o próprio valor. Quando Elias se esconde na caverna, ele repete uma frase marcante para Deus: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas fiquei só." Essa declaração revela mais do que frustração, revela crise de identidade. Elias estava dizendo: tudo o que fiz, tudo o que sou, não parece mais ter sentido. Quando tudo ao redor desmorona, é comum nos confundirmos com o que fazemos, com as expectativas dos outros, com o lugar que ocupamos. E quando essas coisas falham, temos a impressão de que nós falhamos também. Mas Deus não enxerga Elias como ele se enxerga. Para o céu, Elias ainda é profeta, ainda é chamado, ainda é filho. Mesmo exausto, ainda é portador de propósito. Mesmo quebrado, ainda é útil. Essa é a diferença entre a visão humana e a visão divina. Enquanto o mundo rotula pela performance, Deus afirma pela essência. A restauração de Elias começa quando Deus o chama pelo nome. Não o chama de profeta, não o trata como uma função, mas como alguém com identidade. Isso parece pequeno, mas é gigantesco. Porque num tempo em que tudo estava despedaçado dentro dele, ouvir seu nome sendo chamado por Deus era um lembrete. Eu ainda sou quem o Senhor diz que eu sou. E talvez esse seja exatamente o seu ponto de retorno. Redescobrir que a sua identidade não está no seu desempenho, nem no seu estado atual, nem na fase que você está vivendo. Sua identidade está em quem Deus diz que você é. E Ele não muda de ideia a seu respeito só porque você está cansado. A alma ferida tende a acreditar em mentiras. Você é fraco. Você fracassou. Você não tem mais propósito. Você é um peso. Você é um problema. Essas vozes não vêm do céu. Elas são ruídos da dor. Mas a verdade de Deus continua intacta. Ele ainda te chama de escolhido. Ainda te chama de amado. Ainda te chama de filho. Redescobrir sua identidade em Deus é como voltar ao centro. É deixar de se definir pelo momento e voltar a se definir pela eternidade. Elias achava que estava no fim, mas Deus o via como alguém em transição. E quando Deus redefine seu próximo passo, Ele não dá ordens, Ele restaura a visão. Ele realinha o olhar. Ele traz clareza sobre o valor que nunca foi perdido. Você pode ter perdido muitas coisas: força, estabilidade, relações, esperança, mas se você reencontrar sua identidade em Deus, tudo começa a ser reconstruído. Porque quando sabemos quem somos, voltamos a caminhar com propósito, voltamos a orar com sentido, voltamos a crer com profundidade. O mundo pode ter dito muita coisa sobre você, a dor pode ter desenhado rótulos em sua alma, mas nada disso muda quem Deus diz que você é. Ele te formou com intenção, te separou com amor, e ainda hoje te chama pelo nome para te lembrar. Você não é a sua dor. Você é o reflexo da graça. Elias precisou se lembrar de quem era, não pelos feitos que realizou, mas por quem o chamou. E é exatamente isso que Deus quer que você recupere. Não sua força, não sua imagem, mas sua essência. Porque uma vez que você se vê como Deus te vê, nenhuma caverna é escura o bastante para apagar a luz que te guia. Nenhuma ameaça é grande o bastante para calar sua voz. Nenhuma fase é longa o suficiente para apagar a identidade que foi selada pelo céu. Você ainda é, mesmo que não sinta, mesmo que não veja, mesmo que não consiga acreditar por completo. Você ainda é, e isso basta para Deus continuar a obra, caminhando outra vez com propósito. Depois de ser tocado, alimentado, restaurado e reposicionado, Elias recebe de Deus algo que talvez ele já não esperasse mais ouvir: uma nova missão.
Não era uma missão grandiosa aos olhos humanos. Não havia multidões. Não havia confrontos épicos. Era uma missão silenciosa, estratégica, contínua. Deus o envia para ungir reis, levantar profetas e preparar o terreno para a próxima geração. Elias havia sido levantado para continuar. E esse é o ponto central deste momento da sua história. Deus o chama para caminhar outra vez, mas agora com um novo tipo de propósito. A diferença entre o Elias do início e o Elias que sai da caverna não está apenas nas circunstâncias externas, está na consciência interior. Ele não é mais o homem que tenta carregar tudo sozinho. Não é mais aquele que acha que está só. Não é mais o profeta esmagado pela expectativa de resultados imediatos. Agora, ele caminha sabendo que o plano de Deus continua, mesmo quando seus olhos não veem os frutos. Isso muda tudo. Porque propósito sem entendimento gera frustração. Mas quando a dor é ressignificada, o propósito se fortalece. Elias caminha outra vez, não como um sobrevivente, mas como alguém reativado por dentro. Alguém que, mesmo tendo desejado desistir, agora segue com passos firmes, porque entendeu que a missão não era sobre ele, e sim sobre o que Deus estava construindo através dele. E talvez seja isso que hoje você precise ouvir. Você ainda tem caminho pela frente, e ele é real, necessário e possível. O cansaço que te paralisou não define sua trajetória. O colapso que te fez parar não cancelou o chamado. Se Deus ainda te chama, é porque ainda há algo a ser feito. A grande armadilha da depressão é fazer você acreditar que não há mais para onde ir, que qualquer tentativa de se levantar será frustrada, que todo passo será em vão. Mas o que Deus prova através de Elias é que existe uma segunda caminhada, uma caminhada com mais sabedoria, com menos peso desnecessário, com mais consciência de quem você é. E a beleza dessa nova caminhada está no fato de que ela é mais leve. Não porque o caminho mudou, mas porque você foi restaurado. Elias não foi poupado do caminho longo. Ele teve que atravessar desertos, retornar ao campo de batalha, delegar liderança. Mas agora, ele caminhava fortalecido. É tempo de compreender que caminhar com propósito não significa ausência de dor. Significa ter clareza do porquê continuar, mesmo quando a dor aparece. É decidir a avançar, não pela emoção do momento, mas pela convicção do chamado. É trocar a necessidade de aplausos pela intimidade com o Deus que vê no secreto. É aceitar que, às vezes, você não será compreendido por ninguém, mas ainda assim será sustentado pelo céu. Caminhar outra vez com propósito é entender que os dons continuam ativos, mesmo depois do cansaço, que a unção não foi revogada, que a visão pode ter sido ofuscada, mas não destruída, que a sua voz ainda tem poder, que sua vida ainda tem impacto, que Deus ainda escolheu você, mesmo depois da crise. E se por acaso você sente que já andou demais e que não tem mais forças para recomeçar, lembre-se, não é você quem caminha sozinho. O mesmo Deus que te tocou debaixo do zimbro é o que vai te acompanhar pelos próximos passos. Ele não te chama para uma maratona imediata. Ele te convida a dar o primeiro passo do jeito que estiver, com o que sobrou de forças. O que importa não é a velocidade, é a direção. E se sua direção está alinhada com o céu, então você está no caminho certo. Elias voltou a caminhar. E você também pode, não importa quanto tempo ficou parado. O que importa é que Deus ainda acredita em você, ainda aposta em você, ainda chama o seu nome. Você não é mais o mesmo de antes, e isso é bom. Agora, você está mais maduro, mais sensível, mais consciente, e por isso está pronto para viver a fase mais profunda e significativa da sua história. Conclusão. Impactante. Do vale ao monte, outra vez. Elias desceu ao vale mais escuro da sua jornada. Sentiu o peso da solidão, o cansaço extremo, a dor silenciosa da alma. Desejou morrer. Se afastou de tudo. Se escondeu. Duvidou do propósito. Mas mesmo no fundo do poço, o céu não se calou. Deus o viu. Deus o tocou. Deus o alimentou. Deus o ouviu. E passo a passo,
o conduziu de volta ao lugar onde tudo começou. A presença. A história de Elias não termina no deserto, termina no monte. Não o Monte Carmelo, onde o fogo caiu, mas no monte da intimidade, da restauração, do reencontro. E isso não é apenas um detalhe geográfico, é simbólico, porque todo aquele que desce aos vales mais profundos da alma, quando se permite ser tratado por Deus, acaba sendo conduzido de volta ao lugar mais alto. Não externamente, mas espiritualmente. A trajetória de Elias nos ensina que a depressão, o esgotamento, a crise, não tem poder de encerrar aquilo que Deus começou. Mesmo quando o próprio profeta queria desistir, o céu estava escrevendo um novo final. Um final diferente, surpreendente, cheio de redenção. Deus não descartou Elias. Ele o reintegrou. Não com as mesmas missões, mas com propósitos mais profundos. Não com os mesmos sinais, mas com uma voz mais íntima. E a melhor parte é essa. Elias não termina sua história envergonhado. Termina honrado. Termina sendo levado por uma carruagem de fogo sem experimentar a morte. O homem que desejou morrer foi o mesmo que foi levado vivo aos céus. O homem que se sentiu sozinho foi o mesmo que passou o legado profético a Eliseu. O homem que pensou que tudo havia acabado foi o mesmo que teve o privilégio de encerrar sua jornada em glória. Isso prova que Deus não define você pelo momento da sua queda, mas pela resposta do seu coração quando ele se aproxima. Se você, assim como Elias, passou por vales de dor, saiba que Deus ainda quer te levar de volta ao monte. Não para repetir o que você já viveu, mas para te mostrar que ainda existe algo novo, profundo, significativo e eterno sendo escrito. Você não é o fracasso que viveu, não é a dor que sentiu, não é a crise que enfrentou. Você é aquele a quem Deus chamou, a quem Deus tocou, a quem Deus ainda quer usar. A sua história não termina na dor, ela é transformada por ela. E o que te espera não é um recomeço qualquer, mas uma elevação. Do vale ao monte, da caverna à presença, do silêncio ao sussurro de Deus. Do fim que você imaginou ao começo que o céu preparou. Então levante-se, caminhe, respire fundo. Permita-se viver de novo, permita-se crer de novo. Porque o mesmo Deus que te encontrou debaixo do zimbro é o Deus que te chama de volta ao monte, para restaurar sua visão, para renovar sua identidade, para reativar seu propósito. Você não vai terminar como começou. Você não vai parar onde pensou que seria o fim. Existe uma glória reservada para aqueles que não se entregam à escuridão. E essa glória não depende da sua força. Depende da fidelidade daquele que começou a boa obra em você. Se Deus restaurou Elias, Ele também pode restaurar você. Não importa onde você está agora. O que importa é para onde Ele está te levando. E Ele está te levando de volta. De volta à luz, de volta à missão, de volta ao monte. Amém.